Salve família! Hoje estamos aqui para mais um Chá Comigo e hoje a gente vai falar sobre elogio. Se a gente sabe receber, se a gente sabe aceitar esse elogio e se a gente consegue reconhecer esse elogio na gente. Vai ser uma conversa massa. Vambora! Vou fazer um cafezinho aqui para mim para vir e a gente vai ter essa conversa. Por que eu pensei em falar sobre elogio? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em receber elogio, né? E elogio de qualquer tipo. Então, às vezes as pessoas elogiam o nosso corpo, a gente tem dificuldade. Elogiam o nosso rosto, a gente tem dificuldade. Elogiam, ou, por exemplo, quando elas falam de alguma coisa do nosso trampo. Olha, você trampa bem, ó, você é referência. A gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar esse elogio. E mais do que aceitar, em enxergar esse elogio como verdade. E aí, aconteceram algumas coisas na semana que eu falei, cara, é uma boa conversa para eu levar para cá, para eu trazer para cá. Porque muitos de nós têm dificuldade com autoestima, com se reconhecer. É porque eu falei num vídeo anterior sobre realidade. Aceitar a realidade é aceitar também os elogios, que são verdadeiros, as críticas, que são verdadeiras, mas é conseguir se reconhecer nisso. O elogio, e da mesma maneira que a crítica, eu acho que eles têm dois caminhos, assim. Se a gente acredita demais no elogio, a gente pode acreditar demais na crítica também. Então tem esses dois lados que a gente tem que balizar. Algumas críticas elas são verdadeiras, bem como alguns elogios são verdadeiros. Algumas críticas são falsas, assim como alguns elogios também são falsos. É a lei natural da vida. Se a gente acredita demais em um, a gente vai acreditar demais no outro. O que eu tô querendo discutir com você hoje é por que a gente valida muito mais as críticas, muitas vezes negativas, destrutivas, e a gente não valida o elogio. Porque qual que é a lógica? Se eu acredito na crítica, quando a pessoa fala que eu sou ruim, que faço mal alguma coisa, trabalho mal, executo mal alguma coisa, eu também deveria acreditar no elogio quando a pessoa me coloca pra cima. Só que a maioria de nós não é assim. Quando alguém elogia o nosso corpo, o nosso rosto, a beleza, quando alguém elogia a nossa personalidade, na maioria das vezes a gente fica sem graça, porque a gente não sabe lidar com isso. Então o que eu quero trocar ideia aqui com vocês hoje não é sobre esse meio do caminho. Cuidado com o elogio da mesma maneira do cuidado com a crítica. Não. O que eu quero discutir hoje é por que a gente não consegue se aceitar como uma boa pessoa. Porque a gente não consegue se aceitar como uma pessoa valiosa, como uma pessoa que tem valor, como uma pessoa bacana, como uma pessoa gente boa. E é exatamente aí uma das raízes por a gente não aceitar o elogio. Então a gente não sabe receber, a gente não sabe aceitar e a gente não consegue reconhecer ele na gente. E aí é lógico que você tem uma conversa grandiosa para ter comigo hoje, vai? Enquanto eu preparo esse café aqui, porque estamos famintos, 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 famintos. Então talvez uma das principais coisas que a gente tenha que pensar é quando a gente recebe elogio, como que a gente lida com isso? Porque quando uma pessoa reconhece o nosso trabalho, reconhece quem a gente é, o mínimo que a gente tem que fazer é olhar para esse reconhecimento como parte de algo que a gente já fez. Então imagina, eu cozinhei aqui bem, eu fiz um bom café. Aí terminou o café, a Vi comeu, eu comi, a Vi falou, nossa, foi muito gostoso, cara, parabéns, você cozinhou muito bem hoje. E aí eu tenho uma dificuldade em receber esse elogio. Veja, eu não estou falando ainda em aceitar ou acreditar nele, mas em receber. Do tipo ficar sem graça quando alguém elogia de fato a gente. Por que a gente fica sem graça? Por que a gente tem essa dificuldade grande em conseguir de fato receber algo que é constatado? Pô, eu estou fazendo isso aqui conversando com você, mas eu estou fazendo isso aqui com muito carinho. Estou fazendo isso aqui com muita vontade, sabe? Quando a gente se dispõe a fazer algo, e a gente se dispõe a fazer algo com o nosso valor, com aquilo que a gente é, a gente deveria no mínimo conseguir receber isso. Lógico, algumas pessoas têm essa dificuldade porque elas ficam com vergonha. Elas ficam sem graça, pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Mas é isso que eu estou discutindo contigo. Por que a gente fica sem graça? Por que a gente realmente tem essa dificuldade de falar, não, pô, legal, bacana, muito obrigado, em ser respeitoso, em ser agradecer, mas em falar a verdade, pô, que bom, eu fiz aquilo que estava proposto. A gente tem uma dificuldade muito grande em enxergar essa realidade e em entender que a gente pode sim achar que isso é verdade, achar que eu sou muito bom fazendo isso que eu estou fazendo, achar que o meu café do meio da manhã aqui ele é muito valioso porque eu estou fazendo ele com cuidado, eu estou fazendo ele com carinho. E se eu estou fazendo ele com cuidado, se eu estou fazendo ele com carinho, eu preciso real dar o meu melhor. E aí quando eu dou o meu melhor, eu posso ser reconhecido por isso. Pode ter uma pessoa que vai criticar? Pode, mas eu não estou discutindo aqui hoje contigo a crítica. Eu estou discutindo o valor que a gente coloca nas coisas. E se eu coloco valor, eu tenho que saber receber esse valor. Porque a vida é um eterno, e você já sabe disso, um eterno dar e receber. A gente sempre vai ter algo a deixar nas pessoas, a entregar para as pessoas, e a gente sempre vai ter algo a receber dessas pessoas. Sempre, é uma via de mão dupla. A gente dá e a gente recebe.
Mas enfim, além da gente ter essa dificuldade muito grande de receber o elogio, então de ficar com vergonha, isso a gente precisa trabalhar porque, pelo menos eu vejo dessa forma, porque a gente pode ser muito bom nas coisas e a gente não pode ter medo de ser bom, medo de ser reconhecido, medo de ser referência, medo de ser um bom exemplo, medo de ser aquilo que a gente é. Porque às vezes a gente recebe elogio por uma coisa que a gente é. Então às vezes você recebe elogio porque você não vê, não vê maldade nas pessoas. Às vezes você recebeu elogio porque você executou uma coisa muito bem. E aí na sua cabeça você fala assim, nossa, mas esse elogio não cabe. Por que não cabe? Talvez caiba, e caiba mais do que qualquer coisa, porque isso é parte de você. Às vezes é muito bom, às vezes é muito boa, você é uma pessoa incrível. E por que esse elogio não cabe? Ah, eu fico sem graça. Ah, mas eu tenho vergonha, ah, mas eu não sei lidar. Pois então que aprenda. Porque aprender a receber esse elogio é aprender a se reconhecer como uma pessoa boa. E é isso que a gente tem que trabalhar. E realmente entender que a gente pode ser sim referência, de que a gente pode ser sim muito bom, de que a gente. De que é seguro, né? Pra gente ser uma boa pessoa, uma pessoa legal, porque é parte da gente, isso não muda. Né? Então se você é carinhoso demais, se você é educado demais, se você é competente demais. E é daí que eu falo não só de receber o elogio, como aceitar ele. Aceitar ele como válido. Se a pessoa reconhece o trabalho, reconhece aquilo que você fez, é porque realmente alguém está olhando para o que você fez e está pensando o quão especial você é, o quão diferente você é, o quão gente fina você é. Então tem que saber sim aceitar. Tem que aceitar esse elogio não com soberba, não com arrogância na maioria dos casos, mas como verdade. Aceitar aquilo é reconhecer que ser bom, ser legal, ser educado, está em você. Quando a gente fala em crítica, a gente acredita, nossa, a pessoa falou que eu sou mal educado, a pessoa falou que eu sou ruim, a pessoa falou que eu sou chato. Geralmente a gente acredita, porque algumas vezes aquilo ali tá na gente mesmo. Mas lembra que eu falei no outro vídeo sobre realidade? Aceitar a realidade e olhar para todos os lados que a realidade coloca pra gente. Então é olhar para a crítica e ver o que aquilo na crítica, o que na crítica tem de realidade, tem de verdade. É olhar para o elogio e também enxergar o que tem de verdade nesse elogio. Quando a pessoa fala que você é bonito, é bonita, tem um corpo legal, quando fala da sua personalidade, quando fala do seu valor, não é só não ficar sem graça em, eu não sei muito lidar com isso. É saber lidar e mais do que lidar com isso, é reconhecer. E aí a gente chega no terceiro ponto. Eu soube lidar, eu recebi essa crítica, eu aceitei aquilo como verdade e eu reconheci isso em mim. Reconheci que eu sou uma pessoa bacana, reconheci que eu sou uma pessoa legal, reconheci que eu sou uma pessoa gente boa, eu reconheci que aquilo que essas pessoas falaram está em mim. Ou seja, que aquilo é verdade. E que se é verdade, eu posso ser reconhecido por isso. Porque você imagina que problema que a gente enfrenta. Talvez você enfrente isso aí na sua vida profissional, na sua vida pessoal. A gente enfrenta vez ou outra em várias ocasiões, em vários ambientes. Mas veja, às vezes a gente tem muito medo de não ser bom o suficiente, de não ser legal o suficiente, de não honrar a nossa família o suficiente. Tem medo de não ser bom, tem receio de não ser bom. Se a pessoa está me reconhecendo como algo bom, qual é o medo disso? Às vezes a gente tenta, não sei se você já teve essa pira, assim, essa vibe de tentar fazer tudo o que você pode, dar o seu melhor, e aí quando o reconhecimento vem, você não reconhece. Saiba validar suas vitórias. Saiba honrar suas vitórias. E saiba honrar cada degrau que você subiu. Às vezes é um pedido de demissão, às vezes é a conquista de um emprego, às vezes é um avanço no relacionamento, às vezes é o término de um relacionamento, às vezes é uma viagem, às vezes é uma... Não importa o que seja, mas saiba reconhecer que isso está dentro de você. E que esse valor que a gente coloca é o valor de realmente não só ser reconhecido por isso, a gente fala assim, meu, eu sou bom mesmo, eu sou boa mesmo, não com arrogância, mas com verdade. Cara, eu sou bom, eu reconheço que eu sou bom porque eu me dediquei para ser bom. Saber isso é saber honrar cada pedacinho que a gente tem de vida, é saber honrar cada vitória que a gente tem, cada conquista que a gente tem. E saber, obviamente, que a gente pode muito mais do que isso. Porque se eu consigo reconhecer e receber o elogio, se eu consigo aceitar o elogio, e se eu consigo reconhecer que aquilo é verdade, eu consigo balizar, eu consigo entender quando o elogio é verdade e quando ele é mentira. Mas para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa entender o quanto aquilo é de fato verdade. Então, é um exercício contínuo. Olhar para você, perceber o quanto você tem de verdade naquilo que foi falado, tanto para a crítica quanto para o elogio. E não ter medo de ser bom. Às vezes a gente recebe um elogio e a gente fica sem graça, mas como que eu lido com isso? Não lida. Só reconhece, porque é verdade. Você trabalhou para isso. Você se dedicou para isso. Você é isso. Nós somos muitas coisas boas. E nós somos algumas coisas que são tão boas assim, que a gente pode aprender, a gente pode construir. Muitos de nós, não sei se você tem isso, mas muitos de nós, a gente tem uma
um medo muito grande de ser arrogante, um medo muito grande de ser prepotente. Então, deixa eu te falar, não faz sentido a gente ter medo de ser arrogante, medo de ser prepotente, se nós somos bons, se nós temos bons valores, se nós somos pessoas que não tentamos machucar o outro, não tentamos maltratar o outro, se a gente não tem uma vaidade aflorada, se a gente não quer ser melhor que o outro, a gente quer ser o nosso melhor. Ser o nosso melhor é o que basta. Ser o nosso melhor é o mais importante. Quando a gente entende que a gente está dando o nosso melhor, a gente já sabe reconhecer que a gente é bom. E aí? Vou tomar meu café. Pensa nisso. Você tem medo de ser bom? Vamos lutar contra isso. Bora.